Meu nome é Amália e eu estava vivendo o que parecia ser uma vida perfeita, pelo menos era assim que parecia de fora. Meu marido, Otávio, era tudo que uma garota poderia desejar. Bonito, amoroso e incrivelmente solidário. Nós nos conhecemos durante nossos anos de faculdade e foi praticamente amor à primeira vista. Ambos sentimos uma conexão instantânea que rapidamente se transformou em um relacionamento profundamente significativo. Vamos, Amália, vamos àquela galeria de arte de que eu te falei. Confie em mim, você vai adorar. Otávio dizia frequentemente, entusiasmado, me puxando para novas experiências. Você e suas galerias de arte? Tudo bem, vamos lá. Eu ria. Eu adorava sua paixão pela arte e pela vida em si. Ele tinha um jeito de fazer tudo parecer bonito e valioso. Eventualmente, Otávio propôs e tivemos um casamento que foi nada menos que mágico. O local era uma linda propriedade com jardins exuberantes iluminados pelo brilho dourado do pôr do sol, em seguida, por estrelas cintilantes. Nossos amigos e familiares aplaudiram, sua alegria palpável enquanto selávamos nossos votos com um beijo. Enquanto vivermos, murmurou Otávio, seus olhos fixos nos meus como se estivesse memorizando minha alma. E além, eu sussurrei de volta. Aquele momento parecia uma bela bolha onde existíamos apenas nós dois. Por um tempo, deixei-me acreditar que era isso, o final feliz que toda garota sonha. No entanto, mesmo a vida aparentemente perfeita tem suas sombras, e a minha tinha um nome, Edith, a mãe de Otávio. Desde o início, eu podia sentir sua desaprovação. Era como se seus olhos tivessem a habilidade natural de me escanear como uma mensagem de erro, procurando defeitos que pudesse amplificar. Então, Amália, o que seus pais fazem? Ela perguntava, tentando soar educada durante um dos nossos primeiros encontros familiares. Meu pai é mecânico e minha mãe é enfermeira, eu respondia. Um mecânico e uma enfermeira. Que encantador, ela dizia, suas palavras pesadas por um grosso verniz de desdém. Não era apenas uma questão de status social ou origem. Era como se ela achasse que eu era fundamentalmente inadequada para seu filho. Enquanto Otávio me via como sua igual, uma parceira para navegar pelos altos e baixos da vida, Edith me via como algo muito menos lisonjeiro. Ela examinava cada um dos meus movimentos, cada decisão, como se estivesse tentando encontrar algum defeito fatal que me tornasse indigna do amor de Otávio. Apesar disso, eu mantinha a crença de que o amor superaria todos os obstáculos. Eu estava feliz e profundamente apaixonada por Otávio. Construímos uma vida juntos, compramos uma bela casa e estávamos fazendo planos para o futuro. Mas mal sabia eu que a semente da discórdia que Edith havia plantado estava prestes a crescer em uma árvore insidiosa, cujas raízes ameaçavam destruir a vida que Otávio e eu havíamos construído com tanto carinho. Os anos se passaram, virando a página para um capítulo que eu nunca esperava, começando com o que pareciam visitas inocentes da minha sogra. Se ao menos eu soubesse das reviravoltas sombrias que estavam por vir. Nos primeiros anos de nosso casamento, Otávio e eu nos aprofundamos em nossas carreiras, navegamos por nossas ambições compartilhadas e eventualmente compramos uma casa que parecia saída de um romance. Uma charmosa casa de 2 andares com uma cerca branca e um jardim que mal podíamos esperar para preencher com memórias. Estávamos nas nuvens, arranjando móveis, escolhendo cores de tinta, imaginando os muitos feriados que passaríamos em nosso santuário. Justamente quando parecia que a vida estava indo perfeitamente, Edith começou a visitar mais frequentemente. A princípio, essas visitas pareciam gestos bem intencionados de uma mãe que queria fazer parte da vida do filho. Amália, minha mãe está planejando visitar neste fim de semana, Otávio anunciava. Eu sei que as coisas têm sido um pouco tensas, mas talvez ela esteja mudando. Acho que significaria muito para ela se você estivesse recebesse. Ele dizia, seus olhos cheios de um otimismo que eu desejava poder compartilhar. Otávio, não é que eu não queira me dar bem com sua mãe, eu quero, mas você sabe como essas visitas geralmente acabam, eu respondia, esperando que ele pudesse ouvir apreensão na minha voz. Eu sei, querida, mas famílias são complicadas. Vamos tentar de novo, por nós, ele dizia, me abraçando com força, como se pudesse espremer a preocupação e a apreensão para fora de mim. O problema era que essas visitas raramente aconteciam quando Otávio estava em casa. Na maioria das vezes, Edith encontrava uma maneira de visitar quando ele estava fora em viagem de negócios, deixando-me sozinha para enfrentar seu escrutínio, fazendo as paredes da minha casa dos sonhos parecerem que estavam se fechando sobre mim. As visitas de Edith tinham um padrão. Ela tocava a campainha e eu abria a porta com um sorriso forçado, esperando que desta vez as coisas seriam diferentes. Edith, é tão adorável vê-la. Posso pegar seu casaco?
Eu oferecia, tentando preencher o silêncio constrangedor que sempre acompanhava sua chegada. Estou bem. Onde está Otávio? Ela disparava, sem nem fingir interesse em gentilezas. Ele teve uma reunião de negócios fora da cidade. Deve voltar amanhã, eu respondia, tentando manter a atmosfera leve, mas suas próximas palavras sempre pesavam no ambiente. Apenas certificando-me de que a vida do meu filho está em boas mãos, ela dizia, seus olhos vasculhando nossa casa como um detetive em busca de pistas. Suas palavras carregadas de significados duplos, que até mesmo o ouvido ingênuo não deixaria de perceber, ecoavam em meus ouvidos muito tempo depois que ela tinha ido embora, alimentando minha ansiedade pela próxima visita inevitável. Chegou ao ponto em que o som da campainha fazia meu coração disparar, enquanto me preparava para mais uma rodada de comentários passivo-agressivos e insultos velados. Não conseguia afastar a sensação de que as visitas de Edith eram mais missões de reconhecimento do que tentativas de se conectar. Parecia que ela estava reunindo informações, construindo algum tipo de caso contra mim, embora eu não soubesse dizer para quê, mas essa tensão não dita borbulhava sob a superfície, um vulcão adormecido que eu sabia que poderia entrar em erupção a qualquer momento. Eu só não sabia como ou quando, até o dia em que aqueles medos se transformaram em uma realidade horrível. Otávio tinha acabado de sair para uma viagem de negócios de uma semana, e eu me encontrava sozinha em nossa casa. Aquela solidão era uma espada de dois gumes. Por um lado, eu adorava os momentos de silêncio, a chance de me concentrar em meus próprios interesses, ler um livro ou ter uma noite de autocuidado. Mas, por outro lado, havia a possibilidade iminente de outra visita de Edith, que parecia uma tempestade se aproximando, uma ameaça não dita que poderia se materializar a qualquer momento. Quando a campainha tocou no terceiro dia após a partida de Otávio, meu coração afundou. Lá estava ela, Edith, parada na soleira da porta com um sorriso que parecia tão forçado quanto o meu. Era quase como se ela soubesse que me tinha encurralada, como um gato saboreando sua presa capturada. Edith, que surpresa agradável! Gostaria de entrar? Eu a cumprimentei com toda a cordialidade que consegui reunir. Claro, Amália, é óbvio que sim, ela disse, entrando e olhando ao redor como se fosse dona do lugar. Eu estava prestes a fazer um chá. Gostaria de uma xícara? Perguntei, tentando nos direcionar para algo parecido com moralidade. Não vim pelo chá, ela respondeu, sua voz seca, evitando contato visual, seu olhar vagando pela nossa sala de estar, inspecionando os móveis, as paredes, até mesmo as fotos de família que tínhamos organizado com carinho. Entendo, há algo específico sobre o que gostaria de conversar? Pressionei, minhas palmas suando, sentindo desconforto pairando no ar como uma névoa espessa. Não particularmente, só senti que deveria verificar a casa do meu filho enquanto ele está fora. Uma mãe se preocupa, sabe, ela disse. A implicação era clara, ela estava ali para avaliar, talvez até julgar, quão bem eu estava cuidando da vida que seu filho havia construído. É gentil de sua parte se preocupar, mas garanto que está tudo bem aqui, respondi, minha voz falhando apesar dos meus melhores esforços para soar confiante. Então vamos ver, ela murmurou quase para si mesma enquanto se sentava no nosso sofá, acomodando-se como se estivesse em casa, mas de alguma forma fazendo a casa parecer menos minha. A atmosfera estava tão carregada de tensão que parecia como atravessar areia movediça. Cada segundo se estendia em um minuto, cada minuto em uma eternidade agonizante. Sugeri que jantássemos, ofereci mostrar as novas reformas que fizemos no quarto de hóspedes e até mencionei a possibilidade de assistirmos a um filme juntas, mas cada sugestão era recebida com resistência, comentários passivo-agressivos ou silêncio frio. À medida que a noite avançava, eu podia sentir minhas próprias paredes se fechando sobre mim, mental e emocionalmente. Esta era minha casa, o lugar onde eu deveria me sentir mais segura e confortável, mas Edith a tinha transformado em um campo de batalha cheio de hostilidade e julgamento silencioso. Com um suspiro profundo, decidi direcionar a situação para alguma resolução. Edith, já que Otávio está fora, por que você não passa a noite aqui? Está ficando tarde, e eu já preparei o quarto de hóspedes. Suponho que isso seria sensato, ela disse, finalmente quebrando seu silêncio. Mas, enquanto me movia para pegar sua bolsa, não conseguia afastar a sensação de desgraça iminente. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer, algo que destruiria a paz instável que tínhamos mantido. A noite caiu e a casa estava mais silenciosa do que nunca, como se também sentisse a turbulência iminente. Edith tinha se retirado para o quarto de hóspedes e eu fiquei sozinha com meus pensamentos, uma tempestade interna de inquietação e antecipação. Talvez eu esteja exagerando, murmurei para mim mesmo enquanto subia ao segundo andar para pegar alguns cobertores extras para Edith.
Otávio sempre me dizia que eu tinha uma tendência a analisar demais as situações. Você pensa demais, ele dizia com um sorriso, me puxando para um abraço. Eu desejava que ele estivesse aqui agora para aliviar meus medos e me fazer sentir segura dentro dessas paredes. Estava prestes a pegar os cobertores quando vi o estrondo alto vindo do andar de baixo. Meu coração pulou para a garganta. Aquilo não era apenas uma porta se fechando, era o som da finalização de algo chegando ao fim. Sacudindo minhas apreensões, corri escada abaixo chamando, Edith, está tudo bem? Mas a única resposta foi um cheiro avassalador de gás preenchendo o ar. Corri para a cozinha e encontrei a porta que dava acesso a ela fechada. Quando segurei a maçaneta, percebi que estava trancada. O pânico percorreu minhas veias. Minha mente gritava freneticamente. Virei-me e corri para a sala de estar, meus olhos caindo sobre a janela. Sem pensar duas vezes, peguei uma estátua decorativa de uma mesa lateral e arremessei contra o vidro, quebrando-o em matéria de estilhaços. Subi pela janela, sem me importar com os cortes que recebi do vidro quebrado. Minha mente estava focada unicamente em escapar, em buscar ajuda. O ar da noite era cortante, mas eu não sentia nada enquanto corria para a delegacia mais próxima. Minhas respirações eram curtas, meu coração batia como um tambor. A área de recepção era austera, o único oficial sentado atrás da mesa. Eu devia parecer uma louca, mas não me importava. Oficial, você precisa vir comigo. Alguém está tentando incendiar minha casa e acho que minha sogra. Eu ofegava, minhas palavras atropelando. Ele pareceu surpreso, mas não perdeu tempo. Tudo bem, senhora, vamos. Chamarei reforços no caminho. Enquanto dirigíamos de volta para minha casa, senti uma mistura de alívio e temor. Alívio por não estar mais sozinha nesse pesadelo e temor pelo que poderíamos encontrar. Meus pensamentos continuavam a se desviar para Edith. Ela realmente poderia ir tão longe. O que eu fiz para merecer esse nível de maldade? A visão que nos saudou quando viramos na minha rua confirmou meus piores medos. Minha bela casa estava envolta em chamas, um incêndio monstruoso devorando o que antes era um símbolo de amor e união. Bombeiros já estavam no local, fazendo o possível para combater o inferno. O oficial se virou para mim, seus olhos cheios de uma complexa mistura de simpatia e descrença. Precisamos iniciar uma investigação imediatamente. Se o que você está dizendo é verdade, isso é um crime sério. Eu sei, oficial, eu sei. Foi tudo que consegui dizer enquanto observava o lugar onde uma vez me senti segura ser reduzido a cinzas e brasas. E quanto a Edith, ela havia desaparecido na noite, deixando para trás apenas destruição e traição. Ficou claro que esse era o ponto sem retorno, o evento que havia irrevogavelmente destruído não apenas minha casa, mas minha confiança em qualquer esperança remanescente de unidade familiar. A guerra havia escalado para uma batalha, e eu sabia então que não haveria paz até que a justiça fosse feita. No rescaldo do incêndio, enquanto investigadores vasculhavam as cinzas do que costumava ser minha vida, o peso emocional era insuportável. Otávio encurtou sua viagem de negócios e correu para casa, seu rosto uma máscara de descrença e preocupação ao ver as ruínas enfumaçadas do nosso lar dos sonhos. Mas foi quando eu lhe contei sobre a visita de Edith, a porta trancada e o cheiro de gás que sua expressão mudou para algo que eu nunca tinha visto antes, uma mistura de dor profunda e traição. Amália, você tem certeza de que foi minha mãe? Otávio perguntou, sua voz cheia de desespero, como se agarrasse à esperança de que tudo isso fosse um terrível mal-entendido. Otávio, eu gostaria que não fosse verdade, mas quem mais trancaria a porta e deixaria o gás ligado? Estou com medo, Otávio. E se ela tentar algo mais? Eu respondi, minha voz mal acima de um sussurro. Deus, não consigo acreditar que isso está acontecendo. Eu confiava nela, Amália, minha mãe. Otávio murmurou, seus olhos distantes, lutando com a dura realidade. Antes que pudéssemos digerir completamente a magnitude do que havia acontecido, a polícia nos chamou para prestar declarações oficiais. Entramos na delegacia, a gravidade do momento nos consumindo. Esse era o ponto sem retorno. Uma vez que tomássemos essa decisão, nossas vidas seriam irrevogavelmente mudadas. Senhora Amália, pode relatar o que aconteceu na noite do incidente? O investigador perguntou enquanto nos sentávamos no ambiente estéril da sala de entrevistas. Fiz o meu melhor para lembrar cada detalhe, cada momento que levou ao evento horrível. Ela veio me visitar, não era incomum, mas desta vez foi diferente. Ela sabia que Otávio estava fora, então cheiro de gás e a porta trancada. Eu relatei, minha voz trêmula. E você tem certeza de que foi a senhora Edith quem trancou a porta? O investigador insistiu.
Eu não posso provar, mas a casa estava bem antes de ela chegar e ela era a única outra pessoa lá, eu disse, encontrando o olhar do investigador com uma resolução sombria. Senhor Otávio, você tem algo a acrescentar? O investigador se voltou para Otávio, que parecia derrotado. Otávio suspirou profundamente antes de falar. Por mais que me doa dizer isso, Amália não tem motivo para mentir. Precisamos encontrar minha mãe e chegar ao fundo disso. Dias se transformaram em semanas enquanto a investigação continuava. A tensão entre Otávio e eu era palpável, não porque duvidássemos um do outro, mas porque estávamos ambos lutando com a inimizade do que havia sido feito e por quem. O alicerce de nossa família havia sido destruído e estávamos lutando para juntar os pedaços. Finalmente, o dia chegou em que a polícia tinha provas suficientes para prender Edith. Quando as algemas se fecharam em seus pulsos, foi como se anos de tensão, medo e pavor tivessem culminado naquele momento. Otávio, o que vamos fazer agora? Podemos realmente superar isso? Perguntei, um peso levantando-se dos meus ombros, mas deixando para trás um vazio cheio de perguntas e incertezas. Eu não sei, Amália, Otávio disse, envolvendo seus braços ao meu redor. Mas acontece o que acontecer, enfrentaremos isso juntos. Enquanto ficávamos ali, eu sabia que isso era apenas o começo. Haveria provações, tanto legais quanto emocionais, mentiras seriam desvendadas e verdades seriam reveladas, mas pela primeira vez, senti que poderíamos finalmente confrontar esse capítulo sombrio em nossas vidas e virar a página, mesmo que o que estivesse do outro lado fosse desconhecido. Enfrentaríamos isso como sempre enfrentamos tudo, unidos, mesmo que quebrados. A sala do tribunal estava sufocante, uma arena de sussurros abafados e julgamentos não ditos. Quando o juiz anunciou a sentença, 6 anos por tentativa de assassinato e incêndio criminoso, houve um suspiro coletivo, uma liberação da tensão que havia se acumulado durante as semanas do julgamento. Edith, por sua vez, não parecia nem arrependida nem surpresa, mas seus olhos encontraram os meus por um breve segundo e neles vi um vislumbre de algo que não consegui identificar. Talvez arrependimento, ou talvez apenas a realização de que ela havia perdido. Por mais que esse veredicto traga algum fechamento, a família está destruída, possivelmente além do reparo, disse Otávio enquanto saíamos do tribunal, uma multidão de repórteres clamando por comentários. Sim, a família está quebrada, mas não nós. Encontraremos uma maneira de nos curar, mesmo que leve tempo, eu respondi, sentindo a necessidade de reafirmar a força de nossa parceria em meio às ruínas de nossa dinâmica familiar maior. A viagem de carro para casa foi uma das experiências mais desconfortáveis da minha vida. Palavras pairavam no ar como barreiras invisíveis que não sabíamos como navegar. Finalmente, Otávio quebrou o silêncio. Amália, você acha que algum dia conseguirá perdoá-la? Estou lutando para até mesmo entendê-la, quanto mais perdoá-la, ele confessou, apertando o volante. Otávio, o perdão não é sobre ela, é sobre nós. É sobre não carregar esse fardo pesado pelo resto de nossas vidas, mas entender por que ela fez isso. Eu não sei se algum dia chegarei lá, respondi, meus olhos focados na estrada à frente, tanto literalmente quanto metaforicamente. Perdemos uma casa, mas não podemos nos perder um ao outro. Por onde começamos? Otávio perguntou, sua voz tingida de desespero. Começamos com uma nova página. Passamos pelo pior que a vida tem a oferecer e ainda estamos de pé, talvez um pouco machucados, mas unidos, eu disse, sentindo uma nova determinação tomar conta. Semanas se passaram e nos mudamos temporariamente para um pequeno apartamento enquanto as questões de seguro eram resolvidas e nossa casa era reconstruída. Eu não conseguia pôr os pés na antiga propriedade sem sentir uma onda de emoção, então decidimos vendê-la. Muitas memórias, tanto boas quanto ruins, estavam entrelaçadas naquelas paredes. Era a hora de um novo começo.